Fala galera, beleza? Pastor Nelson aqui falando. E é o seguinte, eu tenho um recado para você. Esse mês de agosto é o mês da juventude, né, nas igrejas batistas. E nós estamos aqui na Terceira Igreja Batista também comemorando o mês da juventude. E nós estamos trabalhando esse ano o tema influencers, ou seja, influenciador. E o nosso desejo é que você seja um influenciador na vida de alguém. E nós vamos trabalhar justamente isso, te incentivando a influenciar positivamente, influenciar com o evangelho na vida das pessoas. Também vamos falar das influências que nós recebemos no nosso dia a dia, né? E o nosso versículo-chave, versículo-tema, é o 1 Coríntios 11, 1, que Paulo diz o seguinte: siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Então queremos convidar você a estar conosco nas nossas celebrações aos domingos e também acompanhar a gente aí nas redes sociais, nos nossos cultos ao vivo, nos nossos vídeos, para aprendermos juntos, louvarmos ao Senhor e edificarmos a nossa vida para sermos melhores como pessoas e melhores também como cristãos. Que Deus te abençoe. Espero você, espero vê-los, vê-la, tanto presente quanto por conferência. Que Deus te abençoe. Obrigado. Tchau, tchau. Conto com você. Boa noite, igreja. Estamos aqui nessa noite, nessa quinta-feira, para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Nós vamos convidar todos para que louvem o Senhor conosco, cantando aclame ao Senhor, né, exaltando o nosso Deus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem hoje aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e urge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Olá, meus amados irmãos, que bênção mais uma vez estarmos juntos na presença do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito sensível. Racismo. Racismo. Você é racista? Tem dificuldade de lidar com pessoas de classes diferentes, de cores de pele diferentes, de situação vinda de outras nações, imigrantes, pessoas que não nasceram no seu país ou na sua região? Você tem algum tipo de preconceito racial? Bom, dentro da igreja nós temos muitas pessoas diferentes. E por lidar com muitas pessoas, conheço algumas delas que não foram tratadas nesse ponto tão sensível. O racismo, no caso do Brasil, é algo estrutural. Você foi ensinado a ser racista. Mesmo que você não tenha sido ensinado pela sua própria família, o ambiente que nós vivemos no Brasil é um ambiente racista. Não importa se é de brancos para negros, ou de negros para brancos, ou de brasileiros para imigrantes, não importa qual é o tipo de racismo, o Brasil tem um racismo diferenciado para com as outras nações, porque o nosso racismo é um racismo estrutural. Faz parte do nosso dia a dia. E às vezes a gente é racista e nem percebe. É comum você observar na história do Brasil, principalmente desde a época que os portugueses chegaram em nosso território, observar alguns comportamentos do próprio Estado brasileiro em fomentar uma diferenciação, um comportamento de classes, proibindo, limitativo, de acordo com o tempo. E como nós cristãos, no século XXI, viveremos num tempo onde no passado tiveram tantas informações racistas, tantas limitações, tantos comportamentos apoiados pelo próprio Estado brasileiro e pelo próprio povo, que muitas vezes as próprias comunidades de diferentes lugares, de diferentes situações, promoveram um racismo e hoje temos um racismo estrutural, ou seja, está estruturado. Hoje bem menos do que no passado, mas ele ainda existe e faz parte do nosso cotidiano. E nós, como igreja e como cidadãos, temos que pensar muito bem sobre isso, porque não podemos, de maneira alguma, pensar que isso não existe.
Agora, tempos atrás, algumas semanas atrás, nós tivemos um vídeo na internet que foi publicado no Brasil todo, passou pelo mundo todo, e que muitas pessoas ficaram realmente indignadas com a atitude de um cidadão que desrespeitou por completo a integridade e a moral de um rapaz que estava trabalhando, de um motoboy, que estava ali para lhe servir, mas aquele motoboy foi extremamente desrespeitado por um cidadão que se dizia uma pessoa de melhor condição financeira, e pela graça nós conseguimos fazer de alguma maneira esse pensamento não ir adiante, porque este pensamento é equivocado e todos nós somos iguais perante a lei e somos iguais perante Deus, e não há diferenciação nenhuma entre você e eu, porque todos nós somos humanos. Bom, o que eu quero pensar com você hoje é: se você é racista, você quer falar sobre isso? Quer pensar sobre isso? Isso é muito sério, porque se você não resolver essa situação no seu coração, na sua mente, você pode estar adorando a um Deus cristão e lá no dia final ter uma grande surpresa. Porque o cristianismo não é racista. Infelizmente, no passado, nós tivemos pessoas que usaram a informação do cristianismo para promover racismo. Mas a Bíblia pura, a Bíblia claramente é contra qualquer tipo de diferenciação ou até mesmo de separação de acordo com o próprio cristianismo e de acordo com o próprio ato de Cristo. Jesus Cristo muitas e muitas vezes chamou a atenção de seus discípulos porque os próprios discípulos também tinham uma carga racista, uma carga racial de acordo com as outras pessoas, e Jesus muitas vezes chama a atenção deles. Bom, eu quero pensar com você hoje em alguns textos, não tenho apenas um texto, deixa a sua Bíblia aberta. Em alguns textos nós vamos descobrir se você é racista. E se você é racista, eu vou já te pedir que você mude a sua mente. Porque se você for racista, você está se enganando, você não é cristão. Se você é racista, você não é cristão, você está na religião errada. Você está lendo a Bíblia de maneira equivocada, porque o cristianismo não está ligado a detalhes da vida humana, está ligado na sua essência. Então, para Deus não existe raças, só existe uma raça, a raça humana. Então não importa se o indivíduo é branco, se ele é amarelo, se ele é afrodescendente, se ele é baixinho, se ele é gordinho, se ele é magrinho, se ele é branquinho, não importa, Deus não lida com o ser humano desta maneira. E nós, como seus filhos, e se queremos ir para o céu, precisamos entender que o racismo é um dos grandes impedimentos e tem levado muitas pessoas, e levou muitas pessoas no passado para o inferno, porque é um dos pecados mais graves contra a criação do próprio Senhor. Então, se o Senhor Todo-Poderoso enviou o seu Filho para salvar toda a humanidade, ele não veio para salvar apenas os afrodescendentes, apenas os japoneses, apenas os brasileiros. Não, ele veio para a humanidade. Não importa a classe social, não importa de onde vem, ele veio por um amor essencial da humanidade. Bom, eu quero pensar com você, primeiramente, sobre o que é racismo. Você sabe o que é racismo? Você sabe o que é essa dificuldade, esse problema sério que nós temos vivido no Brasil? O racismo é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças e etnias. O racismo normalmente está ligado, no fundo, a algum conjunto de interesses. Então, no Brasil, por exemplo, por que temos um racismo estrutural? Porque nos últimos 500 anos, desde a época da chegada dos portugueses no nosso território, e que hoje somos filhos, netos e de muitas outras nações que vieram para cá, mas a elite que conduziu
a direção do país tinha interesses. E aí vamos então para a primeira ideia com relação ao racismo. O racismo, ele é resultado de um interesse. Sempre há um interesse mediante o racismo. Sempre há um interesse político, um interesse financeiro, um interesse de poder, um interesse. Não importa se é na escala nacional, na escala estadual ou na escala familiar, este interesse ele é destinado e ensinado a alguém. Então, esse interesse, ele normalmente está vinculado, e nós tivemos na história do Brasil apenas 5 milhões de escravos vindos da África para este território por um interesse. E qual era o interesse? O interesse financeiro. O interesse de poder. Então, aqueles homens que se diziam cristãos lá no passado e que escravizaram outras pessoas para trazer para este território, não viviam o cristianismo verdadeiro. Eles viviam outra coisa. Porque eles, no fundo, movimentaram um racismo estrutural na nossa nação por um interesse. Então, quando você vê alguém cometendo racismo dentro da igreja, fora da igreja, na rua, ele foi ensinado para ter um interesse. Normalmente esse interesse está vinculado a dinheiro, a poder. Ele não quer que o outro, ele não quer dividir com o outro. Ele quer explorar o outro. Ela quer fazer algo proibitivo ao outro. Mas que ele pode, mas o outro não pode. Então, os racistas delimitam rapidamente algumas coisas que a gente se acostuma. E o que a palavra de Deus fala sobre esse tipo de interesse? A palavra de Deus fala em 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 10, o apóstolo Paulo escreve ao novel pastor Timóteo, dizendo assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O apóstolo Paulo, quando fala isso a Timóteo, o apóstolo Paulo fazia parte de um sistema extremamente racista. Ele fazia parte do exército romano. O Império Romano sempre promoveu, por ser um império, por ter um poder de maneira vertical, muito incisivo, a luta entre classes. Então havia uma distinção entre romanos e os outros. O próprio apóstolo Paulo, ele é julgado pelos seus crimes de maneira diferenciada exatamente porque tinha certos privilégios que outras pessoas não tinham, porque ele era um cidadão romano. Então a expressão já dizia, né? Cidadão romano. Isso pela história percorre milhares de anos. Aqueles que não eram romanos eram pagãos, ou seja, impuros, sem conhecimento. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que se você é racista e você tem que, com todo respeito, converter o seu coração a Cristo, você precisa entender que o racismo foi ensinado a você por interesse. E esse interesse, normalmente, é o interesse financeiro. Só que a Bíblia vai contra esse interesse. E aí você vai ter que escolher. Ou você continua sendo racista, ou você converte seu coração e ama ao próximo como a ti mesmo. Então o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, dizendo, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é porque o apóstolo Paulo tinha já visto que o sistema de vida que ele mesmo vivia, que ele mesmo estava interiorizado, estava dentro dele, era um sistema racial, de cor, de pele, de possibilidade financeira, de poder, havia um interesse. Por isso que ele fala a Timóteo, fica ligado, Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fica ligado.
Você vai ser pastor de uma igreja, você está pastoreando uma igreja, você está lidando com as pessoas, e a raiz de todos os males é o dinheiro, é o poder. Nosso país, infelizmente, tem a história marcada e suja de sangue por escravos trazidos de diferentes nações, principalmente da África, marcadas por interesse. Um interesse financeiro de um povo que precisava explorar esse território e resolveu, sem necessidade, que poderia ser feita de outra maneira, mas quis fazer assim, do jeito mais barato. E qual era o jeito mais barato? Pegava um escravo, uma família, um homem, uma mulher, e trazia da África para cá e escravizava. Você sabe quanto tempo um escravo durava na época? Um tempo, devido ao tipo de trabalho? A vida útil de um escravo trazido da África para o Brasil, ele durava em média 7 anos. Você sabe o que é isso? Então quer dizer que um homem trazido da África para cá, com 20 anos de idade, ele morria no 27º, quando ele completava 27 anos. Ele só durava 7 anos, devido ao tipo de trabalho, devido às condições de trabalho que ele encontrava aqui. Então, foi feito de um jeito muito, muito errado. E nós não podemos continuar a apoiar essa situação. Ou nós somos cristãos, ou somos racistas. Não tem como ser cristão e racista. Não há possibilidade. O racismo bate de frente com o que Cristo prega. O que podemos também entender sobre racismo é que o racismo, além de ser fruto de um interesse, que pode ser familiar, pode ser de um estado, pode ser de uma cidade, o racismo ele é ensinado por alguém. O racismo é ensinado por alguém. Obviamente que esse ensino tem um interesse. Mas nenhuma criança nasce racista. Nenhuma criança nasce racista. Se você colocar numa creche um filho de um afrodescendente, ou de um branco de olhos azuis, ou de um milionário, ou de um pobre, eles brincam sem ter divisão. Se você colocar um israelita, um judeu e um filho de um palestino, que até os dias de hoje os dois povos não se dão muito bem, as duas crianças vão brincar naturalmente. Então quer dizer que as crianças são inocentes? Não. As crianças não são racistas. Os bebês não são racistas. Não existe diferença entre um bebê e outro bebê. Eles não fazem essa diferença. Exatamente porque ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. E aí que vem a questão. O racismo é ensinado por um interesse. E a palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 2, no verso 8 até o verso 9. A igreja de Jerusalém tinha problemas raciais, tinha problemas racistas, com racistas. Então, o apóstolo Tiago fala à igreja assim, Tiago capítulo 2, verso 8 e 9. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo e serão condenados pela lei como transgressores. Essa expressão que ele usa aqui, tratando os outros com parcialidade, é porque a igreja que Tiago já estava escrevendo esta carta, já estava fazendo diferença entre judeus e gentios. A expressão gentios é uma expressão racial. Aqueles que não são judeus. Eles e nós. Só que Tiago fala, olha, o Cristo, o Messias, ele não morreu apenas pelos judeus. Ele morreu por toda a humanidade. E uma das grandes dificuldades que eles tiveram para poder explicar no Novo Testamento para a igreja de Jerusalém era se eles poderiam pregar o evangelho para os gentios ou não. Olha que ponto chega, como é que a mente do racista é limitada, né? É pequenininha, desde a época de Jesus. Mas por quê? Porque eles pensavam que o Messias fosse só para eles. Mas o compromisso de Deus com o Messias não era apenas com os judeus, era com a humanidade. Era com toda a humanidade. Você gostando ou não.
Então Jesus Cristo morreu pelo negro, pelo branco, pelo amarelo, pelo índio, por todos. Basta apenas aceitá-lo. Basta apenas aceitá-lo, mas ele morreu por todos. Ricos e pobres, classe média ou não classe média, pessoas que estão agora, nesse momento, sendo escravizadas em países ainda mais subdesenvolvidos que o nosso. Então, eu peço a você, querido, que se você é racista, novamente, você precisa se converter a Cristo. Você precisa entender que é necessário entender que o racismo ele é ensinado. E ele é ensinado, ele foi ensinado a você, talvez, pela sua família, talvez ensinado pelo seu ambiente, talvez você foi ensinado pela sua cidade, pelas pessoas que moram na sua cidade, que somente aquele tipo de gente é legal. Mas o racismo nos separa da vontade de Deus. Porque Deus não morreu por causa de um povo. Deus não enviou seu Filho para apenas um povo. Jesus Cristo não morreu apenas por causa de um povo. Jesus Cristo morreu pela humanidade. E a humanidade é algo maior do que você pode entender. A humanidade, ela é de diferentes cores, de diferentes jeitos, de diferentes maneiras de viver. Então, a segunda coisa que a gente pode pensar é que o racismo ele é ensinado. E se você é pai e é mãe, você tem que entender uma coisa muito séria. Você pode estar criando um racista, sem saber. Você pode estar criando um racista dentro de casa. Porque os grandes problemas que tivemos na Europa, na Ásia, as grandes guerras, elas foram fomentadas antes, muito tempo antes, por pessoas, por famílias que ensinaram seus filhos, ainda pequenos, a serem racistas. E aí o cara às vezes é racista e não sabe nem por quê. Não sabe nem por quê, mas ele foi ensinado desde pequeno. Então, tome cuidado com o que você ensina ao seu filho, porque você pode estar ensinando a ele racismo. Um racismo estrutural, um racismo que ele é estrutural. Ele faz parte do nosso dia a dia. Ele é ensinado pelo pai e pela mãe. Então tome cuidado com o que você ensina para o seu filho, porque você pode estar ensinando a ele a ser racista, ainda pequeno. Uma outra ideia que eu posso destacar, baseada na palavra, é que o racismo não é uma atitude cristã. O racismo não é uma atitude cristã. Mais uma vez, digo, se você é racista, você precisa se converter a Cristo. E se você se diz cristão e membro de uma igreja e que é racista, você precisa se converter a Cristo. Se a sua igreja promove racismo, a sua igreja não é de Cristo. Essa história de igreja de branco, igreja de negro, igreja de latino, só pode entrar branco, só pode entrar negro, só pode entrar negativo, amigo. Tua igreja está te enganando. Porque a palavra de Deus fala outra coisa. Então, tem duas opções. Ou você fica com os seus costumes, ou você fica com a palavra de Deus. Escolhe. O que te leva para o céu é a palavra do Senhor. Então vamos ler a palavra? O racismo não é uma atitude cristã. Por quê? Em Mateus capítulo 22, no verso 16, a palavra de Deus diz assim: E enviaram-lhe então os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Aqui Jesus Cristo estava com um povo, um tipo de gente chamado herodianos, né? E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, ou seja, eram pessoas que eram ligadas à ideia de Herodes. A gente não vai entrar muito no detalhe, mas é mais ou menos isso, só para poder você entender que não eram pessoas extremamente comuns ao olhar social. E aí, eles elogiam Jesus, dizendo assim: olha, o Senhor, realmente sabemos que o Senhor é Deus, porque o Senhor não olha para os homens segundo a sua aparência. Então, Jesus Cristo, ele tratava o estrangeiro, o natural de Israel, o romano, o herodiano, o pobre, o rico, a viúva, a mulher de filhos, todos iguais. De igual maneira. Sem ver, sem ter uma atitude racial. E aí você vai me dizer que a sua igreja que só entra branco, a sua igreja que só entra afrodescendente, a sua igreja que só entra oriental, vai me dizer que essa igreja é de Cristo?
Meu amigo, tá meio complicado, hein? Essa história tá meio errada. Então quer dizer que a sua comunidade de fé não aceita pessoas diferentes. Não, só pode ser latino. Oi? Negativo, amigo. A palavra de Deus é muito clara que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja tem que obedecer os comportamentos de Cristo, não os seus. Então, outro texto também, Atos capítulo 10, no verso 34, a palavra de Deus fala: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então o racismo, ele bate de frente com a atitude cristã, ele bate de frente com o que Cristo pensa. E mais uma vez, se você é racista, querido, ou se você faz parte de uma igreja racista, se você faz parte de uma cidade racista, você precisa conhecer a Cristo, porque você não está conhecendo, não. Você ainda não sabe o que Cristo está fazendo, o que realmente Cristo quer na sua vida, porque o racismo bate de frente com o cristianismo. Não há como ser racista e ser cristão. Ou é cristão ou é racista. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não há possibilidade. Aí você pode falar: pastor, mas lá no Velho Testamento havia uma separação por causa do povo de Israel e que Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Ok, isso é lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento. Nós estamos no período da graça. E o período da graça é todo mundo junto. O período da graça é sem diferença. O período da graça é o período do amor à humanidade, para que possamos ser apenas um. E aí, vamos falar sobre outra ideia sobre o racismo, que o racismo tira a unidade humana. O racismo tira a unidade. Ou seja, quando Deus criou o homem, Ele não pensou se ele era branco, ou afrodescendente, ou japonês, ou oriental, ou sei lá, do Oriente, sei lá, da onde, brasileiro. Ele criou o homem. Qual era a cor de Adão? Tenta me responder essa. Qual é a cor de Adão? Branco? Afrodescendente? Oriental? Tenta responder. Por que a gente não tem como responder? Porque pela tradição cristã, nós temos o conhecimento, e pela palavra, a própria Bíblia, temos o conhecimento que toda a humanidade vem de um casal. E esse casal, ele tem todas as informações que temos hoje. Então a gente não pode definir qual era a cor de Adão. A gente não pode definir qual era a cor de Eva. Tem como definir? Não há possibilidade de definição. Então por isso que eu falo, querido, que o racismo tira a unidade da humanidade sua que tem no seu coração. E a palavra de Deus fala sobre isso em Gálatas capítulo 3, no verso 28, que diz assim: não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A igreja de Gálatas recebe novamente uma carta de Paulo e ele fala: olha, vocês estão aí dentro da igreja, estão fazendo diferença um pelo outro. Só que isso tira a unidade da própria humanidade que existe em vocês, da própria igreja, da própria família. E o racismo é uma coisa extremamente egoísta para quem tem um interesse maior. Então, eu peço a você, querido, que tenha atenção com o racismo, porque o racismo ele tira a unidade da sua família, tira a unidade da sua vida. E o último ponto que eu posso destacar acerca do racismo é que o racismo nos afasta do perdão de Deus. Isso mesmo. Você já pediu perdão dos seus pecados? Se você é racista, com certeza vai ter dificuldade de ter perdão. Pastor, como assim? Vai ter. Tem dificuldade. Está na palavra. Quando Jesus Cristo ensina a oração do Pai Nosso,
Existe um detalhe ali que a gente passa despercebido, a gente esquece. Satanás, na verdade, quer que a gente esqueça mesmo. Porque nós confundimos duas coisas. A gente confunde, normalmente, ser crente em Jesus por ter aceitado a Jesus como nosso Salvador. Mas se esquece que aceitar a Jesus como Salvador é só metade do caminho. A outra metade, o segundo passo, é que você tem que aceitar a Jesus como Senhor. Senhor da sua vida. Então aceitar como Salvador é uma coisa e aceitar como Senhor é outra. Segundo passo, é o segundo passo, é o ministrar de Deus na sua vida no dia a dia. É o impacto do Espírito Santo de Deus mediante os seus pecados. Porque se você tivesse aceitado a Jesus e morrido, você não tinha problema com o senhorio de Deus, você morreu. Teria morrido. Então, o ladrão na cruz, por exemplo, com Jesus, ele não teve tempo de ter Jesus como seu Senhor. Por quê? Porque ele morreu. Logo em seguida que ele aceitou a Cristo, ele morreu. Ele pediu ao Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer que houve uma aceitação, houve um arrependimento, mas ele não teve tempo para viver o senhorio de Cristo, para desenvolver os dons espirituais. Ele não teve tempo, porque ele estava numa cruz, ele morreu. Mas você não. Você está vendo essa mensagem, faz quanto tempo que você já se converteu a Cristo? Faz quanto tempo? Então, se você não morreu, logo após a sua conversão, você teve que aceitar o senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo está intimamente ligado ao perdão. Intimamente, porque nós precisamos de perdão dos nossos pecados. E aí vem um detalhezinho pequeno que eu quero te lembrar. Se você é racista, é bom deixar de ser. Vamos lá, Mateus capítulo 6, no verso 9 ao verso 13. A palavra de Deus fala sobre a oração do Pai Nosso. E fala assim, Pai Nosso, você sabe, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Tem uma expressão aí extremamente delicada que você deveria ter atenção. E qual é a expressão? A expressão aqui no meio da oração, que fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Quando a gente fala sobre dívida, a gente logo lembra daqueles boletos que a gente deixou de pagar. A gente logo lembra do cartão de crédito. Logo lembra, sei lá, de uma conta que a gente deixou de pagar. Ou que está devendo ainda. Mas Jesus Cristo não está falando de dinheiro. Ele não está falando de dinheiro aqui. Ele está falando de dívidas que não envolvem dinheiro. São dívidas morais. Dívidas emocionais, dívidas espirituais, dívidas complementares à sua vida pessoal. Então, o que você deve primeiramente a Deus? Você deve a sua vida. O que você deve ao próximo? O que a palavra de Deus fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma dívida que você tem. Você tem uma dívida de amor para com o próximo. E ele também tem uma dívida de amor para com você. Então, como é que você vai ser racista? Como é que você vai conseguir ter as suas orações atendidas se você tem uma dívida de amor para com o próximo, mas esse próximo você não gosta porque é diferente de você? Só porque tem uma pele mais clara ou uma pele mais escura? Ou porque tem mais dinheiro, ou porque tem menos dinheiro. É uma classe social superior ou inferior à sua. Você está se enganando, meu irmão. Você está se enganando. Você precisa parar de ser racista. Porque se você não tratar isso no seu coração, isso vai afastar o perdão de Deus para a sua vida, porque está aqui condicional. O perdão de Deus no senhorio tem muito a ver
como você trata, primeiramente, a Deus e ao teu irmão. Então, como é que você vai orar ao Senhor, pedir a Ele certas bênçãos, se Deus, ao olhar para você, vê que você não trata o teu irmão como deve ser tratado? O teu irmão, não estou falando de irmão de ser crente de Jesus, não. Estou falando de irmão de humanidade. Somos todos humanos, criaturas do Senhor, feitura, coroa da criação. Algo mais especial que a humanidade não existe. Nem o ouro, nem a prata, nem nada disso vale mais do que um ser humano. Seja ele quem for, seja ele qual a situação estiver. Então, se você é crente em Jesus, você tem que ter atenção com isso. Porque talvez você foi ensinado a ser racista. Talvez você concorde com atitudes racistas. E é muito comum no nosso meio, infelizmente, termos atitudes estruturais raciais. E aí que vem a orientação. Você precisa deixar de ser racista, sabe por quê? Porque o racismo vai te afastar do perdão de Deus. Porque você vai pecar contra o Senhor, que todos nós somos pecadores. E quando você pedir perdão ao Senhor, o Senhor vai avaliar a sua vida. Perante a oração que Jesus Cristo faz aqui, Ele coloca o perdão de Deus perante os nossos pecados com uma certa condicional. Está escrito, é só ler. Perdoa os nossos pecados da mesma maneira que nós perdoamos os nossos devedores. Então, como é que você tem tratado a sua dívida de amor para com o próximo? Como é que você tem tratado a sua dívida de respeito com o próximo? Como é que você tem tratado a sua dívida de equidade, de igualdade para com o próximo? De fraternidade para com o próximo? Como é que você tem tratado isso? Então, você não tem opção de ser crente em Jesus e ser racista. Não há possibilidade. Se você continuar assim, se você fizer isso, vai chegar lá no dia final, meu amigo, você vai ter uma surpresa muito grande. Eu já estou te avisando que não vai ser mais surpresa. Ou muda o coração, deixa esse preconceito, esse racismo, essa falta de sabedoria em lidar com pessoas diferentes de você, de cor diferente, de classe diferente, de pensamento diferente. Nós somos diferentes. Eu não estou dizendo que você tenha que ter a facilidade para lidar com pessoas, às vezes, de diferentes situações suas, de histórias diferentes. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não pode diminuir a humanidade que existe em você. Porque a humanidade é algo criado por Deus, com o intuito do Senhor. E o Senhor ama. E se o Senhor ama, você tem que amar. É diferente? Tem outros costumes? Tem outras manias? Sim, às vezes não tem como misturar muito. É meio complicado. Mas tende a haver o respeito. Tende a haver, tem que ter. Tem que ter. Se ele precisar de alguma coisa, você tem que ajudar. Não tem como. Se Deus te deu um pouco mais de possibilidade financeira, você tem que ajudar. Não tem como. Porque Deus está olhando para você. Então hoje vemos aqui, rapidamente, sobre racismo. Se você é racista, querido, e se diz crente em Jesus, você está se enganando. O racismo, primeiramente, é resultado de um interesse. Esse interesse, às vezes, nem nasceu com você. Esse interesse foi ensinado. E depois dele ser ensinado, ele se tornou uma atitude. E essa atitude, ela não é cristã. Jesus Cristo não era racista. Jesus Cristo não era racista. O Deus Pai não é racista. Então fica difícil você dizer que é crente em Jesus e ser racista. Meio complicado, né? Está batendo de frente com a palavra. Depois o racismo, ele tira a unidade. A palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 3 que não há judeu nem grego, não há branco nem negro, não há rico nem pobre, não há livre e nem escravo, todos em Cristo são um. Então não há opção de você ser crente em Jesus e ser racista. E outra ideia e última,
é que o racismo afasta do perdão de Deus. Afasta porque você, perante a oração do Pai Nosso, que Jesus Cristo ensinou e virou padrão, você tem que ter a ideia clara que o perdão de Deus no senhorio está muito ligada à condição de como você trata as coisas aqui na terra. Como você trata? Como é que você está tratando as coisas aqui na terra? E Deus está avaliando. Então, quando você pecar e você pedir perdão ao Senhor, o Senhor vai avaliar. Quem vai perdoar ele? Ele pode perdoar ou não. Você não está pedindo perdão ao Senhor? Então, quem é o Senhor? É você ou o Senhor? O Senhor. O Senhor vai avaliar a sua petição. Aí ele vai avaliar a sua oração. E ele vai decidir se você merece o perdão ou não. Só porque você está pedindo perdão não quer dizer que você seja perdoado automaticamente, não, meu amigo. Existe uma coisa chamada arrependimento. E esse arrependimento tem que ser real. Se não houver arrependimento de pecados, se você é racista, estamos falando sobre racismo hoje, você foi ensinado a ser racista desde pequeno, está no ambiente racista e agora está descobrindo que é racista, e racismo é pecado porque é uma diferenciação sobre uma coisa que Deus fez única, aí se você não se arrepende, pede perdão ao Senhor, esse perdão é fútil, porque você não se arrependeu. Não adianta nada você pedir perdão de racismo ao Senhor se você continuar racista, continuar fazendo diferença, continuar tratando mal as pessoas que são diferentes de você, que não teve as mesmas oportunidades que você teve. Então, querido, se você é crente em Jesus, resumindo, não há possibilidade de você ser racista. Ou você é racista, ou não é crente. Se você é crente, você não é racista. São coisas que não andam juntas. E é desse jeito. Eu peço a você que se você foi ensinado a ser racista, deixe de ser hoje. Jesus Cristo ama a humanidade. Ele morreu pela humanidade e não por uma classe social. Ele morreu por você. Por você, seja quem você for. Seja qual cor for a sua pele, seja qual for a sua classe social, Deus não olha. Como aqui os herodianos falaram para o próprio Cristo, né? Mateus capítulo 22, verso 16, os herodianos com os seus discípulos disseram, olha, o Senhor realmente é de Deus. E uma das características maiores é que o Senhor não olha como os homens olham, não olha pela aparência. Então se você é filho do Senhor, se você quer ser filho de Deus, quer ter um tratamento de filho, você tem que se comportar como um grande pai. E o pai não é racista. Ele não olha para a aparência dos homens. Ele olha para aquilo que está dentro. Pela humanidade que existe dentro de nós. Vamos orar? Eu solicito a você, se você foi ensinado ao racismo, que você entregue sua vida a Cristo. Que você entregue sua vida ao Senhor Jesus e se arrependa. Se você está num ambiente racista, que você olhe por isso e lute contra essa situação, porque isso é um grande pecado perante o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, porque fomos ensinados desde pequenos, muitas vezes, Senhor, no ambiente que vivemos, em que as classes sociais, em que as pessoas devem ser avaliadas pelo que elas têm, não pelo que elas são. E, ó Senhor, te pedimos perdão pela nossa nação. Infelizmente, no passado, povos foram escravizados nesse território. E te pedimos, Senhor, perdão porque foi feito no passado e não queremos cometer os mesmos erros no futuro. E por isso queremos mudar a história do nosso país, mudar a história da nossa nação, mudar a história, Senhor, da nossa casa, pois o racismo não começa na rua, o racismo começa dentro de casa. Eu te peço a tua graça e a tua misericórdia. Vem, Senhor, conosco para que possamos vencer esses desafios raciais e olhar uns para os outros, como a tua palavra fala, que não existe grego nem romano, não existe escravo nem livre, todos somos um perante o Senhor. Pega a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos combater o racismo,
dentro da casa, dentro do trabalho, dentro da igreja. Combater o racismo é uma atitude cristã. E quero que você, a partir de hoje, comece a trilhar nesse caminho de bênção, que é amar a Deus sobre todas as coisas, até mesmo acima das nossas diferenças. Peço a você 2 coisas: faça contato com as pessoas da igreja e nos ajude na ação social da nossa igreja, nesse tempo de dificuldade que estamos vivendo aqui na nossa cidade e ajudando as pessoas de alguma maneira. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais feliz na presença do Senhor.